Mas eu sentia que ou que na igreja, as pessoas já estavam me olhando de um jeito estranho. Esse cooperador, ele ia em casa, ele ficava jogando indiretas, ele começava a falar sobre pessoas, falava assim, nossa, irmão, falava com meu pai, né? Nossa, irmão, o mundo tá cheio de homossexuais, né? Deus não gosta disso. Eu sempre fui uma pessoa que eu segui tudo que estava na Bíblia, tudo. Você não vai cobiçar, você não vai namorar, você vai esperar você se casar para você ter qualquer tipo de envolvimento. Tudo eu literalmente seguia da Bíblia, até a quantidade de orações que deveria fazer no dia, tudo. Você não falar com pessoas que fossem do mundo. Eu não julgava as pessoas que eram do mundo, nunca julguei, mas também eu não defendia, porque desde muito cedo, desde muito criança, eu sempre gostei de ver as atitudes das pessoas para depois eu julgar. Eu nunca fui. Então, quando às vezes eu vi o cooperador falando mal de religiões de matrizes africana, falando, eu fui de tal religião e eu fazia tal coisa, e eles falando de determinada coisa do tipo, eu nunca fui de querer julgar essas religiões. Quando eu conheci pessoas de religiões de matriz africana, depois, seja no serviço, eu via exatamente a obra que as pessoas estavam fazendo, o comportamento das pessoas. Para mim, o que basta é o comportamento das pessoas. Tem muitas pessoas incríveis que nem religião têm. E muitas pessoas que têm religião que são piores. Mas eu sentia que... Vocês prestaram atenção aqui, ó. Então o cooperador ia na minha casa, ele colocou, o cooperador ia na minha casa, ficava conversando com o pai dele lá e jogava indiretas sobre a sexualidade do jovem aqui, do rapaz. Entendeu? Infelizmente, na congregação que está no Brasil, existe um grande problema, que a grande maioria da Irmandade fica preocupado com o orifício de outras pessoas. Eles não ficam preocupados com o orifício deles, se eles limparam direitinho lá no sanitário deles. Não. Eles ficam preocupados se o fulano, se a fulana tá tudo intacto com os orifícios deles. Entendeu? Esse que é o problema do povo da CCB. O povo da CCB, eles são fissurados em orifício. Eles são fissurados. Então, se o fulano ali, se a fulana ali, ela usou o orifício dela do jeito que ela quis, aí o povo já da CCB já viu, os fiscais de orifício já vem e falou, opa, tá cortada a liberdade. Porque você usou seu orifício. Pô, mas não tenho liberdade? Não, não tem. O orifício seu é meu. O seu orifício é meu. É claro, se você der seu orifício fora da regra aqui, ó, tá cortada a sua liberdade. Então o teu orifício não é mais seu. O teu orifício depois que você batiza do irmão. Exatamente. Vamos ser sinceros, vocês, assim, eu não sei se vocês têm criança na sala aí, coloca as crianças para poder dormir e tudo, acho que já passou da hora, mas vamos ser honestos um com o outro, a grosso modo, é verdade ou não isso que eu tô falando? É verdade ou não? Você se batiza, o seu orifício já não é mais seu, é do ancião, porque existe uma regra lá que se porventura antes do casamento você pegar o teu orifício e der uma pessoa, pronto, você já tá sem liberdade. Aí as menininhas na época de. As menininhas falam assim, né? As jovens, né? As moças, na época de mocidade, elas, para correr dessa questão da fornicação, sabe o que elas faziam? Elas davam o orifício de trás. Elas davam o orifício de trás. Por quê? Porque na década de 70, tinha um problema na década de 70 e 80, que era o seguinte: que a moça, que se houvesse uma questão que falasse por aí que essa moça já não era mais virgem, a primeira coisa que o ministério fazia era, então, levem essa moça para poder fazer um exame de virgindade, um teste de virgindade. E teve casos, que eu coloquei já no canal aqui, que o próprio cara do ministério foi junto para poder constatar lá, viu? Eu coloquei aqui há muito tempo atrás, uma irmã, não vou citar o nome dela, ela me passou o testemunho da vida dela, com a filha dela, e aconteceu exatamente isso. Aconteceu exatamente isso. Teve que ir lá, o irmão do ministério foi junto, salvo engano, foi o cooperador, e foi constatado que não, que a menina era virgem. Então, na década de 80, 90, teve muito problema assim, que as moças, elas entendiam que o cara, pô, eu vou perder minha liberdade porque eu vou dar meu orifício da... Não, aí dava o de trás. Entendeu? E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Nós já temos já uma certa idade, nós sabemos disso. Que isso ocorreu
E possivelmente ainda está correndo. Possivelmente ainda está ocorrendo, tá? Então tá aqui, ó. Então o cooperador ia na casa desse jovem aqui e ficava jogando por cima. Entendeu? Ah, e outra coisa, tem muito irmão de ministério, tem muitos irmãos de ministério que gostam da fruta, viu? Com todo respeito aos homossexuais. Mas tem muito irmão de ministério que eles gostam da fruta. Só que como eles não podem deixar parecer que eles gostam da fruta, isso é que eles fazem, eles começam a atacar. Eles começam a atacar quem desabrochou para a fruta. Entendeu? Então tem muito irmão de ministério muito camuflado em cima do púlpito. Eu falo uma coisa para vocês. Recentemente, eu tive conversando com um irmão. Eu chamo ele de irmão porque eu conheço ele desde criança, praticamente. Ele foi auxiliar de jovens, ele filho de um porteiro, muito amigo meu. Hoje ele é do candomblé. Pregava, quando era da congregação, pregava a palavra, pregava muito em orações, revelações, mas pregava muito mesmo, pregava nome e tudo. E hoje ainda continua pregando, tá? Inclusive ainda continua indo em movimento de oração e pregando, tá? E o povo fala em linguagem quando ele prega. E esse rapaz, esse irmão, ele falou para mim, um dia ele veio aqui em casa junto com, ele é homossexual e ele tava com o marido dele, que é Baba Orixá, e ele falou para mim que há anos atrás, quando ele era da CCB, ele foi convidado por um ancião para ir na casa no apartamento desse ancião. Né? E o ancião, ele simplesmente, quando esse rapaz chegou lá, o ancião foi lá, conversou com ele, a esposa dele também estava lá. O ancião, o que foi que ele fez? Ele deu um alimento para a esposa logo em seguida, depois que comeu, ela foi dormir. Aí, esse irmão foi para a cama dele, deitar, e esse ancião foi até esse irmãozinho, tá? E foi até esse irmãozinho. Aí, quando ele tentou agarrar o irmãozinho e tal, fazer o rally-rola lá, aí o irmãozinho falou com ele, não, mas a sua esposa vai acordar. Ele falou, não, eu dei um remédio para ela pra dopar ela já tá dopada. Já tá em outro mundo já. Entendeu? Então, é assim que acontece. E tem casos até que tem fulanos aí do ministério que banca quando eu falo um jovem, um moço, né? Tem um caso extraconjugal com o moço. E aí banca até pro moço ir pro exterior, assim por diante. Eu falo isso porque eu conheço, tá, gente? Eu não tô falando qualquer coisa aqui, não. Eu falo isso porque eu conheço. Tá bom? Tô brincando de qualquer informação aqui, não. O Tenório colocou isso, é verdade, mas por não conhecer acaba se dando mal, muitas das vezes. O Tenório também acrescentou por isso que maltrata as irmãs porque gosta de engatar a ré que a irmãzinha nem sabe. Por isso apanha. A senhora colocou, que absurdo! O Tenório acrescentou. É muito difícil para as irmãs porque se casa muito rápido no tempo desses agressores e se camuflam. A Sandra replicou. E na igreja é um santo e ainda tira a liberdade das pessoas. Eu conheço um cooperador, ele já veio aqui no meu canal, aí nos comentários, e ele, antes dele casar, ele se deitou com várias moças, batizado na congregação, ele já estava batizado. Eu falo isso porque ele contou para mim, contou para outras pessoas e tal. Ele deitou com várias pessoas, com várias moças. E aí, ele casou com uma santa de Deus, e aí virou empresário, e hoje ele é cooperador. Busca dons, fala em línguas, profetiza, prega, RG, tudo. Tá na CCB, tá lá em cima do púlpito. E aí? Como é que fica? Deus não revela nada para os anciães? Deus não mostra nada, né? Vamos lá, vamos continuar, gente. O pau tá quebrando hoje aqui, viu? Meu canal é assim, viu? Vamos lá. Então, o cooperador ia na casa dele, desse rapaz aqui, e aí ficava jogando indiretas pro pai dele, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos pro 6º vídeo. Vamos lá. Nessa igreja é proibido você usar bermuda. Se você for um homem, você não pode usar bermuda. Você não pode jogar futebol.
E nessa época tinha o meu auxiliar, o auxiliar que eu estava ali ajudando, né, que por conta do serviço dele eu tive que ir, ele jogava muito, gostava muito de jogar futebol. Eu nunca julguei ele. Eu vi ele jogando futebol em muitos locais e eu nunca cheguei para falar com o cooperador de jovem que ele estava jogando bola. Nunca. Eu nunca julguei ninguém daquela igreja, nem um jovem que eu vi fazendo qualquer coisa. Eu sempre chegava para eles e falava assim: ai, que bom, vamos fazer uma visita? Vamos no ensaio? Vamos na reunião da mocidade? Senti sua falta no domingo passado. Vamos para o culto? Eu vou estar no culto tal dia. Eu ia para casa desse cooperador do ofício para estudar junto com o filho dele. Que eu tinha um carinho muito grande por aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas dali eu tinha um carinho muito grande. Era como se fossem parte da minha família, literalmente. Porque, digo novamente, eu não tinha amigos fora da congregação, porque eu não podia ter. Então, tudo que eu acreditava como ser humano era envolvido a obra de Deus, envolvido aquela igreja. Tudo envolvia a igreja. Nessa igreja é proibido você usar. Então, assim, ó, ele coloca já no início desse trecho aqui, que nessa igreja, que é a Congregação Cristã do Brasil, é proibido usar bermuda, é proibido jogar futebol, tá? E ele fala que a preocupação dele não era julgar pessoas, mas sim sempre levar essas pessoas para ir para um culto, para uma visita. Então, enquanto ele estava preocupado em levar essas pessoas para um culto e para uma visita, tinha outras pessoas que estavam jogando bola, usando bermuda, e ele não denunciava. E ele tá certo. Ele tá certo. Ele não denunciava porque ele queria viver uma vida em paz. Só que, infelizmente, na Congregação Cristã do Brasil funciona o seguinte: essas pessoas que andam de bermuda e jogam futebol são as primeiras a entregar esses santos aqui. Elas são as primeiras a entregar, a denunciar, a falar. Na congregação, funciona da seguinte forma: as pessoas de mau testemunho, vou colocar assim, são as primeiras a ficar apontando para as outras. Elas são as primeiras. Por quê? Porque elas não querem que a sujeira delas seja denunciada. Entendeu? Então, esse jovem aqui, ele conta que ele não denunciava. Mas enquanto ele não denunciava, o cooperador dele estava preocupado com o orifício dele. O cooperador dele estava preocupado com o topete dele, estava preocupado com o orifício dele, estava preocupado com a calça apertada dele. Entendeu? As coisas que o cooperador dele deveria se preocupar, não se preocupava. Só se preocupava com esse rapaz aqui, ó, porque achava que esse rapaz aqui, por causa da sexualidade desse rapaz aqui, ele ia desandar a igreja inteira. É o que eu penso, tá? Uma ótima noite aí, Letícia. Já deixou o like, um grande abraço ao Jonathan também. Jonathan, Tenório, Letícia e todas as pessoas que já estão. O João Henrique também, um grande abraço. Aqui, ó, boa noite na questão da TV. Santa Tapadice. Batman. Eu cheguei a pegar a época do Batman em preto e branco, hein, meu? Aquele que ficava o Pou! Pou! Cheguei a pegar essa época aí. Vamos lá. Então, é assim que funciona na CCB. Então, hoje eu estou colocando um vídeo aqui, tá? Do testemunho desse rapaz aqui, ó. Como que ele tomou uma pancada que ele acordou, né? Tomou uma pancada, acordou, entendeu que na Congregação Cristã do Brasil não tem amor. Quando você está lá, enfeitiçado por esse sistema, você não denuncia. Você não tem força de denunciar, por quê? Porque até então, a água não bateu na sua bunda. Até então, você não tomou a pancada. Mas no dia que você toma a pancada, aí você vem ver na internet. Porque se você não toma a pancada, a pessoa tem a tendência de ficar... É que nem o caso do Rafael. O caso do Rafael, se ele não tivesse tomado uma bordoada, ou seja, se o ancião não tivesse chego lá e não tivesse falado com ele, ó, vai vir um irmão aí atender no teu lugar. Se ele não tivesse tomado uma pancada, ele nunca teria subido lá no púlpito e nunca teria denunciado aquilo que ele denunciou. Então as pessoas têm a tendência de denunciar somente quando a água bate na bunda. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Mas eu gostei, o testemunho desse rapaz aqui é muito forte. E agora vai começar a ficar mais forte ainda.
Presta atenção. Então o pai dele, 50 anos de batizado, ele só tinha o pai dele como amigo dele, porque ele foi ensinado dessa forma. Só o pai dele como amigo, certo? Ele não tinha contato, porque ele foi ensinado a ter medo, não ter contato com pessoas de outras denominações, de outras crenças, não ler determinados tipos de livro, não assistir TV. Ele foi disciplinado dessa forma. Estudar música, ir para a reunião de jovens menores e falar amém para o ancião. Ele foi ensinado dessa forma, tá? Presta atenção aqui, vamos lá. Agora nós temos outro vídeo. Então esse aqui eu já coloquei. Essa igreja. Na CCB é proibido usar bermuda. Agora começa o problema. Agora começa o problema na vida desse rapaz. Até então, ele estava só ouvindo o cooperador lá de cima do púlpito falar alguma coisa e ir lá na casa dele cutucar o pai dele. Certo? Até então ele estava sendo perseguido de uma forma. Mas agora começa o problema. Preste atenção o que vai começar na vida desse rapaz agora. Preste atenção. Meu pai considerava muito esse cooperador do ofício. Meu pai tinha um carinho muito grande por ele. Só que meu pai faleceu e até hoje eu não superei a morte do meu pai. E eu não sei quando que eu vou superar. Porque meu pai era meu pai, obviamente, e o meu melhor amigo. Então eu perdi duas pessoas ali ao mesmo tempo, né?